Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara Félix, eu sou artista plástica e no vídeo de hoje eu trouxe uma forma de fazer acabamento no bordado, mas existem várias formas, né? Então eu vou deixar para mostrar as outras depois. Hoje eu vou mostrar só uma. Esse bordado aqui vai ficar para depois quando eu for fazer a outra forma de acabamento. Então hoje eu vou fazer nesse daqui. Então eu vou começar costurando a fitinha aqui em cima, né? Pode ser um fitilho, pode ser o que você quiser colocar, só para pendurar o bordado na parede. Então eu vou começar cortando aqui um pedacinho de 10 centímetros. E eu faço aqui a medição só para ter certeza, né, também que vai ficar. Mas eu sempre corto um pedaço de 10 centímetros, que é o que eu uso em todos os meus bordados. Então eu vou costurar essa fita, porque eu acho que fica melhor colocar ela já costurada. Então eu faço só alguns pontinhos mesmo, só para prender uma ponta na outra, para ela não ficar movimentando, né, saindo do eixo quando eu for colocar ali no tecido. E antes de costurar, eu verifico na parede, né, como é que ela vai ficar pendurada, para o bordado ficar retinho ali, para eu costurar exatamente ali no meio, né, do tecido, para o bordado não ficar torto. Então eu coloco lá no ganchinho onde vou pendurar e eu vejo onde é o meio. E eu faço a marcação no tecido. E eu fiz uma marcação com a própria unha no tecido, tem a marquinha aqui. Então eu vou fazer um tracinho com essa caneta fantasminha, né? A gente conhece como caneta fantasminha, que é a caneta apagável no calor. Então eu vou riscar aqui no meio só para eu saber onde é que eu vou costurar. Tem resenha dessa caneta aqui no canal, eu vou deixar o vídeo linkado aqui no card para você ver depois e também no final do vídeo. Agora eu costuro a fita aqui, onde eu fiz a marcação. Olha só como é que eu coloco a posição da fita, tá? Eu coloco ela assim, virada para frente e a extremidade dela para a parte do avesso. Então eu vou costurar, vou dar aqui só uns pontos, vai ser tipo o ponto reto do bordado, sabe? Um do lado do outro. E eu vou costurar exatamente aqui no meio, onde eu fiz a marcação com a caneta fantasminha. Isso aqui é a forma que eu gosto de fazer. Tem várias outras formas, né? Tem gente que gosta de colocar a fitinha por dentro do bastidor e depois prender, assim, com o bastidor na hora de fechar. Então, tem pessoas que gostam só de colar a fita. Então, faz do jeito que você preferir, que todas as formas estão certas. Então, depois de costurar, eu ajustei o tecido no bastidor para ficar bem esticado. E agora eu vou cortar esses cantos aqui. Eu vou deixar arredondados e eu vou cortar bem próximo aqui do bastidor. Então, veja que tem umas laterais que já estão menores. Então, eu vou tentar continuar dessas laterais aqui e vou deixar os cantos arredondados. Então, não tem segredo, não tem mistério. É só cortar mesmo, normalmente assim. Tem gente que gosta de deixar uma sobra bem maior, né? Eu acho que é melhor também. Mas como eu já estava com esse tecido desse tamanho aí, né? Desse quadrado desse tamanho, eu acabei cortando assim um pouco menor. Mas se você quiser deixar um pouco maior, tipo o dobro desse tamanho aqui, dessa largura que eu tô deixando, é mais interessante. Porque você, quando for dobrar, quando for costurar, vai ficar mais bonitinho. Agora eu vou costurar e é o seguinte, é só dobrar essa parte aqui pra dentro. Você pode escolher dobrar assim a metade ou então só a pontinha mesmo, né? Só um pedacinho. Eu tô dobrando assim a metade pra ficar uma costura um pouco menor, pra sobrar bem pouco tecido mesmo. Então você vai fazer um nozinho aqui, né? Você coloca aqui a linha, faz um nozinho, deixa um nó bem grande, faz bem firme, que é para não puxar depois, né? Quando for puxar a linha, para o nó não sair do lugar. Então, aqui a gente vai fazendo o ponto alinhavo, que é aquele ponto que a gente passa ele para um lado e para o outro. Passa para lá e depois passa para cá. Então, é só isso, o ponto alinhavo. Você vai dando um espacinho, né? Tenta fazer o mesmo espaço entre eles, para ficar bem feito. E aí você vai dobrando a bordinha cuidadosamente, com paciência, e vai passando esse ponto do lado para o outro, para o lado de cá e depois para o lado de lá. Então olha só como é que já está ficando. E aqui eu gosto de fazer o seguinte, eu vou fazendo o ponto alinhavo
E eu já vou dando uma enrugadinha ali no ponto, né, no tecido. Eu já vou puxando levemente, assim, já vou apertando o ponto, fazendo fuxico mesmo. Porque o tecido que eu estou usando é algodão cru, ele é um tecido engomado, ele é um tecido mais firme, né, mais rígido. Então, se eu deixar para puxar tudo no final, vai ficar meio difícil, pode até quebrar a linha. Então, eu prefiro ir fazendo assim, vou fazendo o ponto alinhavo e já vou ajustando o fuxico, né? Já vou enrugando o tecido. E aqui eu já vou finalizar. Então, eu vou mostrar mais de pertinho como é que eu vou fazer o final. É importante a gente fazer com a dobra para dentro, para não ficar aquela rebarba cheia de pelinhos saindo, porque senão fica muito feio. Aí aqui eu vou finalizar. Então, olha só, continuo passando de um lado para o outro, e aí eu passo um pouco daquele primeiro ponto que eu fiz, eu passo um pouquinho dele, um ponto só, e depois eu ajusto, né, só para verificar que tá bem enrugadinho mesmo o fuxico, e depois eu vou lá e finalizo dando um nó. Inclusive, eu gosto de prender a linha por dentro do nó, eu gosto de passar por dentro dele, para ele ficar bem firme mesmo. E aqui eu dou vários nozinhos, uns 3 ou 4 mais ou menos, só para garantir que a linha vai realmente ficar presa. E eu faço o acabamento desse nó aqui pela parte de dentro, para ele não ficar visível, né? Então eu faço ele aqui bem escondidinho. E ficou assim o bordado. Eu adorei esse acabamento, ele é muito bonitinho, eu acho. E se você fizer com essa borda um pouco maior, deixar uma margem maior de tecido, eu acho que fica melhor ainda quando você for pendurar na parede. Quando os seus clientes forem pendurar o bordado na parede. Então, olha só, agora eu vou colocar lá, vamos ver como é que fica? Ai, olha só, já tô dando até um spoiler de um outro vídeo que vai ter aqui no canal sobre como decorar com bordado. Então, essa parede aí tá toda errada, né? Eu coloquei esses ganchinhos tudo errado aí, porque depois eu vou gravar um vídeo para mostrar como decorar. E olha só como foi que ficou o bordado na parede. Eu adorei, achei muito bonitinho. Eu amei esse bordado que eu fiz, eu mostrei até lá no Instagram. Se você não me segue, tá aqui embaixo na caixa de descrição o link para você me seguir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder os meus próximos vídeos. Então eu te espero nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado do tutorial e até mais!